Depois da parte 1 da nossa entrevista, muita coisa aconteceu. Foi viral em todo o mundo, nesse meio tempo. Houve legendas em espanhol, finlandês, francês. A Itália publicou um vídeo, é realmente incrível. O que aconteceu com você depois? Hoe is het met jou gegaan daarna? Sim, eu nunca experimentei tal coisa em minha vida. Nem sequer veio à minha mente que isso aconteceria. Het zat ook niet echt in mijn beleving om te denken van dat dit zou gaan gebeuren. Eu estava realmente fazendo algo muito diferente quando fizemos a entrevista. E talvez seja bom mencionar isso. Eu experimentei uma vida muito pesada e intensa, até hoje, que se dividiu em duas vidas, ou em uma morte real. E eu realmente decidi por mim mesmo os últimos 2 anos e meio. Fazer alguma coisa com o trauma que tenho sofrido, pois eu não consegui progredir. Novamente, eu estagnei, sim, e fui capaz de lidar com o processamento de trauma. E de lá eu dei pequenos passos, e acabou me levando a compartilhar com um público. Ben ik stapjes gaan maken die ertoe hebben geleid dat ik uiteindelijk het ook wilde delen. Assim como nós fizemos, corajoso. Dat is een stuk verwerking. Isso é muito para processar, mas também tem muito a ver com a minha nova vida, que já dura 22 anos. Comecei uma vida positiva, tornei-me um empreendedor social e estou muito comprometido com a vida. E eu vi, especialmente da parte da Holanda. A Holanda pode-se dizer que é um país de paraquedismo, onde muitas vezes uma cultura está sendo expandida por ignorância, mas especialmente por medo. Eu já reparei isso logo cedo, por causa das manifestações que estou trabalhando na minha vida. Estão se tornando tão grandes, em todo o mundo, desgastadas pela humanidade, que eu já senti isso. Se eu não me clarear interiormente nem exteriormente, então, infelizmente, conheço bem os holandeses e sua mentalidade. Se algo fica bonito e se torna um sucesso, precisa ser quebrado. Isso é aparentemente tradição na Holanda. Há apenas algumas coisas que são elogiadas na Holanda. Sim, se o nosso time de futebol ganhar um campeonato mundial, então todos ficaremos felizes e isso é positivo. Mas depois vem as coisas essenciais, que são boas para nós. Elas geralmente acabam com você. E eu pensei, se eu ficar mais limpo por dentro e me tornar mais e mais forte através do processamento de trauma, assim como as manifestações fora de mim, chegará o momento em que os holandeses mostrarão sua tendência desagradável. Vamos destruí-lo. Então é melhor você limpar sua própria louça completamente. Deixar tudo limpo de onde você vem. Então eles não poderão fazer mais nada com isso. Porque afinal não é sobre mim. É sobre a manifestação. Porque uma vez que uma manifestação tenha sido realizada, eu comecei outra coisa. Então foi assim que comecei. Me livrando disto. Me deu muito alívio. Isso me libertou enormemente. Foi realmente um tipo de renascimento. Eu também achei muito intenso. Eu tenho que dizer que vi em todo mundo o que aconteceu. Nesse meio tempo, ouvi dizer que mais de 19 milhões de pessoas assistiram à entrevista. Além disso, sobre a parte 2 eu não tenho certeza, mas a parte 1, que foi publicada antes, mais de 18 milhões. Parte 2, quem sabe um pouco mais, mas talvez o mesmo. Isso não foi apenas sobre mim, mas também sobre a atual estrutura do poder aqui na Terra. O sistema financeiro, porque as pessoas precisam saber disso. Mas eu não esperava que isso acontecesse. Eu também não esperava por isso. Foi algo a mais para mim e para o que eu estou criando. Eu estou lidando com muitas pessoas ao meu redor. Eu tenho 5.000 pessoas em alguma manifestação reunidas ao meu redor, em 5 países diferentes.
Eu tenho muita responsabilidade por isso, porque comecei uma iniciativa, comecei uma manifestação. Talvez mais tarde possamos entrar nisso e sobre o que é tudo isso. Mas eu pensei, não vai ser pelo período turbulento do meu passado, e vai acabar com isso. Porque a confiança é difícil de ganhar, mas é fácil de perder nos Países Baixos. Tudo é baseado no medo, mas tudo bem. As pessoas nem sabem do que estão falando. De onde veio isso? Você está falando sobre o fato de que isso é algo humano. Ou isso é uma questão de controle consciente de uma estrutura de poder superior, que as coisas boas serão destruídas. Isso, eu acho que foi na parte 1 ou na parte 2, mas eu mencionei. Parece quase um comercial. Os protocolos do sábio ancião do Sion. E ainda acredito que, se as pessoas lerem, entenderão melhor em que situação estão. No entanto, recebi comentário de pessoas que leram e ficaram sobrecarregados. Algo como, uau, realmente vivemos isso em um tempo que está escrito lá. Mesmo já sendo um documento antigo. Então, cada vez mais pessoas começam a entender de onde vêm todas as reações, porque estamos falando de uma Matrix. Quando produziram um filme sobre isso, se tornou uma trilogia, 3 partes. Então é de se pensar, uau, é só um filme. Mas é o mais claro possível, onde a maioria das pessoas vive, em um tipo de sonho que não é real. E se você é parte do sonho, então eu venho com uma história como essa. E realmente aconteceu. Eu tenho que dizer, tanto que eu sei, mais de 95% ou 96% das pessoas, e que é uma estimativa aproximada, é muito positiva. Eles são incrivelmente positivos. Você sabe o que é ver as pessoas orando, em todo o mundo. Equipes formadas para apoiá-lo, para poder continuar seu trabalho. Sim, isso é lindo. Foi incrível o que aconteceu. Por outro lado, também vimos veneno, vindo em nossa direção, o arsênico. A reação biológica foi a reação. Um toque de arsênico para quebrá-la. Na maior parte das vezes, é um mecanismo energético que às vezes funciona através dele sem saber. Porque quando estou falando a verdade, então torna-se uma possibilidade real de que a palavra e a realidade em que vivem, seu conforto, estremecem, desmoronem. Sim. E isso é assustador, porque a mudança é assustadora. Sim. Então você já está com medo e tem ainda mais medo. Então é muito mais fácil eles tentarem fazer isso comigo nesse meio tempo, para me derrubar e tentar provar que sou um mentiroso, fantasista. Menciona todo o espectro do que você pode imaginar por não aceitar a verdade, porque estou falando a verdade. Esta é a razão pela qual sou casado com uma mulher há mais de 10 anos. Por isso, eu digo o que eu digo e faço o que faço. Isso é certo. Porque eu não tenho muito a esconder. Estou escondendo algo sobre minha vida antiga, minha primeira vida. Isso é pura proteção para mim mesmo, também para muitos outros. Mas nos últimos 22 anos eu voltei e realmente me tornei quem eu sou. Pode me perguntar qualquer coisa. Sim, porque essa é a parte mais difícil. O que você está me dizendo agora? Você não pode falar sobre essas coisas, por proteção de si mesmo e de outros. Sim, eu entendo isso muito bem. Mas muitas pessoas estão usando isso como argumento para dizer que você é um fantasista. E não é verdade o que você está dizendo e que aparentemente você tem outra agenda. Como você vê e o que você pode dizer sobre isso? Sim, eu entendo isso muito bem. Quero dizer, o que eles pedem é, eu conheci alguém. Quem disse? Me dê um currículo vitae. E eu olho para isso e penso, rapaz, como você pode perguntar uma coisa dessas? Quer dizer, eu não posso. Primeiro, não tenho CV. Eu sempre fui empresário, mas como posso? Como posso escrever um CV sobre minha primeira vida?
Esse emprego por conta própria também inclui em carros, têxteis, a linha de moda feminina, importação e exportação. Essas foram as camadas superiores. Você realmente acha que naquela época eu era um santo? Qual é? Eu era apenas um dos principais criminosos, sabe? Quão ruim você quer que eu diga a mim mesmo que eu era ruim? Preciso dizer que sou um assassino? O que não sou? Quero dizer, o que eles querem que eu conte sobre isso? Eu não posso dizer nada. E é bem simples. Tudo o que eu digo para as pessoas que ainda estão vivas é que vou moldá-las junto comigo. Na verdade, resume-se a câmbio, desligo. E tudo isso porque eu preciso provar que é assim. Pode-se também pesquisar testemunhos em todo o mundo que já existem, porque não foi o primeiro. E muito pior, isso é atemporal. Uma vez havia um rebelde, e ele era carpinteiro. Ele realizou milagres aqui na Terra. Ele nos disse quem ele era, e ele era filho do Supremo Senhor. Sim, ele fez milagres, e eles ainda não acreditaram nele. Não, você sabe quem ele era? Ele veio do diabo, ele era um satanista, sim? Quanto mais as pessoas precisam saber para ver o que está acontecendo aqui na Terra. Quanto? Quanto? Eu entendo o que eles estão falando. Claro, eu posso entender isso. Eles não conseguem entender o que eu estou falando, porque não faz parte da vida deles. Isso não é possível. Quero dizer, é o mesmo com um ponto de ruptura que você pediu, que foi muito difícil para mim. Eu fui convidado. Você realmente acha que eles iam dizer, ei, Ronald, vamos para uma festa, vamos cortar criancinhas? Não, claro que não funciona assim. Como pode pensar assim? Esse é um caminho muito cuidadoso, envolvendo 2 dos meus colegas que se juntaram aos círculos internos. E me convidou também para participar do currículo interno, porque eu deveria ganhar mais força, mais poder. Essa foi uma relação que eles construíram comigo a longo prazo. Eles pensaram que eu estava pronto para isso. Como eles poderiam saber que isso era um gatilho para mim? Essa não foi a intenção. Então é absurdo pensar que, assim como uma noite normal de sábado, quando todo mundo está saindo, e acabei em um massacre com crianças. Essas são apenas imagens como as pessoas criam, enquanto para mim era apenas convite. Já fiquei traumatizado o suficiente, e nós estamos falando puramente sobre um currículo interno de uma religião que está doente. E todos nós nos sentimos desconcertados sobre isso. Mas então eu tenho outro exemplo, também sobre crianças. Porque se precisarmos mostrar tudo isso, as pessoas continuam onde estão. Esse é o problema. As pessoas boas não são como as pessoas más. Pessoas más fazem coisas, mas são as pessoas boas em todo o mundo que não fazem nada por muito tempo. E eu estou um pouco zangado com elas. Com razão. Porque eu ainda estava lá na minha juventude, entre 15 e 20 anos de idade. No aconchego familiar, ouvi histórias de enfermeiras que foram enviadas para a Índia para uma missão, para ajudar no desenvolvimento de lá. Aquelas pessoas... Eu estou tentando me controlar. Aquelas pessoas entraram em exaustão total depois de 4 ou 5 anos, completamente traumatizados. Os enfermeiros voltaram à Holanda, ninguém foi autorizado a saber. Mas o que foi isso tudo? Crianças novamente. Toda vez crianças. Tráfico de órgãos. Apenas pensamos que é normal que um bebê seja salvo, mas de onde veio esses órgãos? E essas crianças ainda estão vivas no momento em que removem seus órgãos. Essas enfermeiras não conseguiam mais lidar com isso. Isso na Índia. Eu não tenho certeza se isso ainda está acontecendo agora. Mundo, acorde, vá procurar saber. Tráfico de órgãos. Crianças. Ninguém está falando sobre isso. Ninguém está agindo. Aqueles satanistas, fodam-se eles. Isso é apenas um pequeno grupo patético. Tráfico de órgãos em todo o mundo. O deus Mamon. Quanto mais merda você precisa tirar de mim? Eu agora ouço histórias, incluindo ações judiciais na Inglaterra, sobre o estupro de garotas em grande escala. E os culpados são absolvidos. Nós protegemos nossos próprios filhos. Que tipo de mundo doentio é esse?
Esse é o nosso futuro. E posso testificar, comece problematizando e prejudicando crianças pequenas desde cedo, e seu mundo fica ainda mais doente. É uma licença para uma terceira guerra mundial e uma destruição total da humanidade. Se continuarmos do jeito que fazemos agora, com nossa juventude e com nossos filhos. Então eles dizem que sou um mentiroso, um fantasista. Olhe em volta, acorde. Você não precisa de mim. Você não precisa de mim. De modo nenhum. Eu poderia estar longe, finalmente em minha vida, depois de todas essas terapias. Mas eu permaneço pelas crianças. Porque eu me importo com elas. Muito. E você era uma delas. Sim. Você sabe como é. Sim. Por 2 anos, eles me deixaram completamente exausto. Naquela época, eu tive isso com meu pai. Então, apesar do Conselho de Proteção à Criança, fui colocado em uma casa protegida para me proteger. Então, tive os supostos cuidadores amorosos por 2 anos. Sim. Eu nem sabia o que era sexo. Eu nem sabia. Por 2 anos. Então você grita pelo seu pai e sua mãe, enquanto você realmente sai do inferno. Mas antes, o inferno do que isso, sim? Eu sei o que está acontecendo neste mundo doentio. Eu já passei por isso. Diga-me que sou um mentiroso. Vá e olhe no espelho. Quem está mentindo aqui? Você. É você. Você não quer ver o mundo como é. Eu prometi controlar minha emoção hoje, para continuar bem monótono como deveria ser, mas eu não consigo. Eu sou quem eu sou. Eu estou muito comprometido com a vida. Isso se tornou minha missão, minha tarefa de vida. Boa gestão de toda a minha vida. Essa é a minha missão. Para as crianças. E você precisa desse gatilho. Sim. É por isso que estamos aqui. Não tenho nada a ver com todas essas pessoas. Eu posso entendê-las, mas vou perguntar, por favor, olhe dentro de você. Porque se isso te aciona quando você me vê e me ouve, e com tudo o que eu tenho a dizer, o que está acontecendo dentro de você? O que está te tocando? Por que você fica na defensiva? Por que está em negação? Por que na sua mente precisa me destronar? Por que estamos falando sobre isso agora? Uma pequena parte considerou necessário. A massa não. Mas uma pequena parte pensa que é necessário. O que é isso faz você agir dessa forma? Dá uma olhada nisso. Seja honesto consigo mesmo. Qual é a sua concepção? Você realmente quer que a humanidade viva na dualidade para sempre? Ou você quer que nós nos reunamos? Porque isso é possível. Eu já estou trabalhando nisso. E está ficando maior e maior. É como um vírus que eles não podem destruir. É um vírus de amor incondicional. É isso que estamos espalhando. Em que você não tem que provar quem é, mas apenas ser você. Eu sou quem eu sou e, por diversão, mostrei meu passaporte. Você ainda pode recorrer aos serviços especiais para verificar se é falso. Mas veja só, eu estou aqui e estou de pé. Você acabou de dizer que não tem o currículo do seu passado. Você deixou bem claro o porquê disso. Mas mesmo assim ainda, várias questões foram levantadas. Especialmente após a primeira entrevista. As perguntas que recebemos são, por exemplo, quando Ronald trabalhou na Bolsa de Valores, por que em nenhum lugar é possível achar mais sobre? Não, você não consegue encontrar muito sobre toda a minha primeira vida. Na verdade, nem sobre a minha segunda em boa parte. Eu não sou o tipo de cara que está ativo na internet como todo mundo. A maioria das pessoas é cuidadosa com sua privacidade. Mas enquanto isso, eu a vejo compartilhando literalmente tudo na internet. O nível em que eu atuei e de onde eu venho. Se você quiser investigar esses currículos, na verdade não encontrará nada. Não existimos na internet. Finalmente por diversão, porque eu estava ocupado com uma manifestação e precisava ser encontrado na internet. Junto com meu parceiro, estabelecemos em 2008 a família Blige. A parte mais engraçada foi, o pensamento por trás disso, foi se você vai se tornar uma família.
Com pequenas empresas, empreendedores, indivíduos, você se une em uma família. Então você pode organizar uma manifestação, como eu costumava fazer na sociedade social, uns com os outros, de, para e através de um dos outros. E você se torna um membro da família, Blide. Esse era o nosso pensamento. Então você tem a oportunidade de adicionar o nome adotivo, Blide, por trás do seu próprio nome. Então eu me tornei um membro, e comigo muitos outros, porque você é capaz de encontrar muitas pessoas na internet. Eles tinham a oportunidade, se quisessem, de alterar seu nome. Por exemplo, como comigo, Ronald Bernard, de forma que se tornou Ronald B. Blide. Ah, então é por isso que eu criei uma conta com um pseudônimo para as medidas sociais, como Facebook e LinkedIn. Tenho uma conta para poder hospedar as manifestações de importância, como novas organizações. Porque sem uma conta privada, você não tem permissão para fazer isso. Então eu fiquei, exceto por um artigo muito pequeno e pedido de um projeto, sem poder ser encontrado na internet. Minha esposa também não pode ser encontrada na internet. E há muito em meus ciclos que não podem ser encontrados na internet. Porque não sentimos a necessidade de compartilhar nossas privacidades e toda a nossa vida privada na mesma. Esse é o nosso direito, sim. Então não há muito sobre nós para encontrar. Por outro lado, essa é a parte engraçada, quando você vê as massas na internet. Alguém se inscreve, ou seja o que for, através do Facebook, ou eu não sei o que, para seus filhos, tudo e todos, sua data de nascimento, o que eles estão fazendo dia a dia. O nome da criança, quando ela nasce. Você tem tudo para saber das pessoas através da internet. Isso é o problema delas. De propriedade pública. Como assim? Somos de propriedade do governo. Sim, mas nós somos muito cooperativos. De fato. Quero dizer, todo mundo está falando sobre privacidade, mas eles jogam tudo em público. Mas não somos assim, e não fazemos isso. Então você não pode encontrar muito sobre nós na internet. Mas voltando ao currículo, porque um currículo é um tema bastante falado na Holanda, pelo menos em alguns círculos específicos. Eu gostaria de repetir. Eu me correspondi com um cara. Falei que eu não tenho um currículo, porque toda a minha vida eu era um empreendedor. Nunca precisei me candidatar. A segunda coisa que falei é que eu nunca escrevi um currículo sobre minha primeira vida. Isso não faz sentido algum. Porque tudo que eu deveria escrever são indicações das camadas mais profundas. Porque tudo o que eu fiz, as empresas oficiais também tinham um substrato. Muitas coisas não podiam suportar a luz do dia, foram jogadas naquelas camadas mais profundas. Eu não apenas entrei no mundo financeiro por coincidência. Talvez eu não tenha explorado suficientemente isso na primeira parte da entrevista. Mas você não consegue simplesmente um lugar automaticamente na bolsa de valores. Não é assim. Temos um assento à venda. É bastante ingênuo pensar assim. Então, para evitar isso desse período, porque estamos falando de... Estamos falando de um período de 1982. Eu tenho que cavar fundo. 1982 até o final de 1994. Então estamos falando de 12 anos. Que eu estava muito ocupado e ativo, em todas as formas de empreendedor, como camadas mais profundas, que não suportavam a luz do dia. Há muitos interesses envolvidos de muitas pessoas. Eu nunca vou tornar isso público. Além disso, eu nem sequer posso. Por exemplo, as pessoas que me torturaram. Você realmente acha que eu posso fazer um telefonema? Isso também é impossível. Mas caso pensem, por que todos nós precisamos de testemunhas? Você realmente acha que eles dizem, sim, isso mesmo, eu fiz isso e aquilo com ele? E você realmente acha que pessoas que fizeram trocas comigo para arruinar outros países dirão sim, claro, nós fizemos isso, gostamos de fazer isso? Não, isso não funciona assim. Não há ninguém em meus círculos que tenha o sentimento, ou a necessidade, se ainda estiverem vivos, de testemunhar sobre isso. Eu posso te dizer outra coisa. Quando eu caí, voltei para a vida novamente, com muita dificuldade. Depois disso, passei por várias clínicas privadas por mais de um ano.
para me recuperar. Eles tinham que lidar com um juramento profissional, o juramento de sigilo. Finalmente, como viram meus ferimentos internos, vem tudo o que estava errado. Eles começaram a se perguntar o que havia acontecido. Então sim, ainda é uma parte difícil. Você tem que experimentar você mesmo para saber. É como viver na Síria hoje em dia, e a metade da sua família sendo tirada de você em pedaços. Você está sofrendo seriamente. Demora muito tempo para processar o trauma. Sim, claro. Mas não é real como dizem, certo? Essas pessoas são bastardos. Mas tudo bem. Acho que essas pessoas são realmente bastardas. Mas o consolo é que tudo que vai, volta. Eles próprios são deficientes. Tudo é devolvido para eles. Porque eu não tenho remorso. Acho que é apenas comportamento bastardo. Eu posso entender isso, e muito bem. Eles devem se ouvir, porque há muito de se curar. Mas quando se trata de recuperação, os médicos se perguntam o que havia acontecido comigo. Então eu lhe disse a verdade, assim como eu faço agora. Você sabe o que eles fizeram? Eles chamaram todos os tipos de especialistas. Psiquiatras, psicólogos. Todo mundo teve que olhar em minha mente, porque isso não pode ser verdade. Você está descrevendo um filme, o fantasista. Sim. Finalmente, porque eles fizeram muitos diagnósticos, eu achei engraçado. Pensei, todos eles são intelectuais inteligentes, professores, todos fazendo diagnóstico. Enquanto eu estou apenas falando a verdade, mas ninguém acredita em mim. Então eu dei permissão. Para alguns entes queridos do meu círculo mais íntimo, relações de confiança, eu dei permissão para entrevistá-los. Algumas semanas depois, ainda me lembro dos jalecos com seus arquivos entrando no quarto, atordoados. Nós sentimos muito, Ronald. Nós não podemos te ajudar. Seu trauma é tão sério que não sabemos o que fazer. Finalmente alguém acreditou em mim. As pessoas não conhecem o mundo de onde eu venho. A maioria não. Não, o que também é relativamente pequeno. Sim. Em relação à Matrix, todos vivem nela. É um pouco como naquele filme. Também não havia muitos que viviam do lado de fora. Mas eles vivem na realidade. O mágico de Oz e seus amiguinhos através da cortina. Sim, desculpe, eu não posso expor tudo. Sim. Eu não tomo consideração apenas por mim. As crianças são muito importantes para mim, porque também recebi comentário como sim, você deveria ter ido ao governo. Você deve saber que passei por um grande caso no governo. O governo não nos serve de forma alguma. E o que eu deveria dizer? Eles me convidaram. Para quê? Onde está a evidência? Quem iria acreditar em mim de repente, enquanto outros não acreditam? Não há comentários agora. Acabou em todo lugar, também com as autoridades. É bastante sério, porque as coisas de que estou falando são de muito tempo atrás. Mas eu vejo o que está acontecendo. Bem, eu não quero dizer em uma base diária, mas ainda é muito frequente nas notícias. O que está acontecendo com as crianças? Não se trata apenas de sacrifícios de crianças, abuso infantil, comércio e tráfico de órgãos. É muito mais. Tem a ver com muito mais. 17 mil crianças estão morrendo de fome e sede todos os dias. Somos todos feitos de concreto. O que está errado com este mundo? Estou muito preocupado com o seu coração. Este é o meu impulso interior. É isso que vai acontecer. Porque eu noto. Essa é a parte bonita, que mais e mais pessoas estão de pé. E eles entendem cada vez mais. Nós somos a mudança. Criamos zumbis que não podem sair da tela. Uma escolha deve ser feita. A Matrix se tornará realidade. Baseado no atual sistema de vampiros, estamos matando a Terra. No futuro próximo, nós nem teremos mais terra para viver. Aqui se encerra a parte 3 desse documentário.
Ele tem mais 2 partes, porém eu não irei trazer para vocês por um simples motivo que vocês também devem ter percebido nesse vídeo agora. Diferente da parte 1 e 2, onde o Ronald fez grandes revelações, alcançando, como ele mesmo disse, o mundo inteiro. E diferente nessa parte, você deve ter percebido, ele não deu nenhuma declaração nova, não foi acrescentado mais nada. Ele passou 90% do tempo na defensiva. O motivo disso, o porquê disso, nós iremos descobrir comigo na próxima e última parte do vídeo. Não vai ser mais entrevista. Nós vamos entender tudo o que foi dito, e o porquê do recuo de Ronald, e o que aconteceu com ele depois. Será que ele está vivo? Será que ele já morreu? Nós vamos descobrir. Uma coisa eu adianto logo de cara. É lamentável que as pessoas hoje não prestem atenção no que está sendo dito, mas sim na pessoa que está dizendo. Alguns fazem isso por despeito, mas a grande maioria faz por medo. Estamos realmente divididos e não é apenas uma coisa no Brasil. Isso é uma programação na mente das pessoas de forma global, no mundo inteiro. A palavra do momento para você pensar que é mais inteligente diz: questione tudo, vamos questionar tudo. Não interessa se você não tem nenhum preparo para fazer isso. Eles não te dizem se prepare para tudo. Não, essa frase não é interessante que você saiba das coisas. O que eles querem é te tornar mais arrogante do que o ser humano já é. E você acha, sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum, passe a questionar qualquer pessoa que seja, mesmo que ela conheça o assunto infinitamente a mais do que você. Você talvez até nem conheça, simplesmente topou com ele agora pela primeira vez, mas já está apto a questionar tudo. Mesmo sabendo que o questionamento não vai mudar o que foi dito. Mas você deve fazer dessa forma. Como vimos, ele serve para alguma coisa. Ele vai deixar as pessoas que está denunciando, que está trazendo as verdades, mais preocupadas em se defender do que continuar falando. E isso é simplesmente lamentável e tira qualquer esperança que a gente possa ter no futuro. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo compreendido. Eu quero agradecer ao Gledson99 do canal Retrojogo. Ele fez a tradução do inglês para português que ficou perfeita. Graças a isso eu pude dublar e trazer esse conteúdo incrível para vocês. Então eu peço que todos os irmãos aqui do canal, que assim como eu se sentirem gratos por esse trabalho, dê uma força ao cara que tornou isso possível. Deixa um like lá no canal dele, se inscreve, tá? Vamos nos unir e ajudar quem realmente merece. O link está aí na descrição deste vídeo, ou vai aparecer o vídeo direto no final deste vídeo, basta você clicar. É um vídeo inclusive que ele fez em agradecimento a todos que já foram lá e se inscreveram. Eu vou ficando por aqui e estarei voltando, se assim o nosso Criador permitir, segunda ou terça-feira. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.